Louvado, engrandecido seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre seja louvado. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Estamos dando início a mais um programa que é um oferecimento da Igreja Central de Comunidades Cristãs, aonde temos o pastor Elionai como anjo da igreja, como servo do Senhor ali perseverando na direção daquele ministério, conduzindo as ovelhas do Senhor Jesus Cristo para serem levadas e entregues a Ele sãs e salvas. Amém? E você que já está ligado neste programa, que é um programa de estudo da palavra, aonde temos como ajudador, colaborador, o Espírito Santo de Deus. E aqui esse que vos fala de todo o coração, de toda a alma, de todo espírito, com alegria de poder estar aqui falando daquilo que é mais importante na minha vida e na vida de qualquer ser humano que verdadeiramente quer que seus sofrimentos acabem, ou pelo menos que eles vá se extinguindo até que seja feita toda a obra. Amém? Porque Jesus já fez a obra magnífica da cruz do Calvário, e ali ele levou nossas dores, nossas enfermidades, né? E pelas pisaduras dele nós fomos sarados, fomos curados, fomos libertos das mãos de Satanás, né? Porque antes nós estávamos em trevas, né, sendo levados a um matadouro como ovelhas mudas, né? Então, nessa virada de ano, hoje, dia 31 de dezembro, né, estamos às portas da virada do ano. E eu não podia deixar de estar aqui. A semana passada, né, e nós não transmitimos ao vivo, mas fizemos um grande culto ao Senhor ali no sítio em Dias Dávila de nossos pais, com a família reunida, mas não poderia deixar de agradecer ao meu Deus, assim como a todos vocês que verdadeiramente sempre valorizam, glorificam o nome do Senhor, tirando esse tempo que não é tão comprido assim, né? Não é uma vigília, mas vocês que verdadeiramente têm dado atenção à palavra do Senhor, e creio que você está vivo, né? Não houve tragédia, não houve infortúnio, porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui agrada ao coração de Deus, e Ele tem nos cuidado de nós, tem todos tomado conta de cada um, de nossa casa, de nossa família, para que não venham essas tragédias, esses infortúnios, todas essas misérias que o mundo produz através de Satanás, nosso maior inimigo. E é com muita alegria, né, que o Natal nós fizemos lá reunido em família, e neste ano novo que vamos daqui a pouquinho estarmos ali em comunhão no templo do Senhor, fazendo uma grande adoração a Deus e a comunhão com os nossos irmãos, né, clamando, nos consagrando para que 2025 seja melhor ainda do que 2024. Se você não conseguiu, né, ainda não foi no tempo de Deus para você conseguir todos os seus sonhos agora em 2024, Deus te proporcionou saúde, paz, né? Ele proporcionou dias de vida para que você pudesse ver a glória de Deus. Amém? Porque Ele não falha. Ele diz que Ele é fiel para cumprir o que promete. E poderoso
Ele é para fazer muito mais do que pedimos e até do que pensamos. Então você que verdadeiramente, né, sempre está aqui conosco, né, está sempre assistindo, passei aqui para poder dar uma palavra, para poder deixar uma mensagem, para poder nós estudarmos, né, alguma coisa aqui para deixar a meditação da palavra para que vocês tomem posse neste ano de 2025, né, ao qual nós já reservamos diante do Senhor uma consagração maravilhosa para toda a igreja, todos aqueles que verdadeiramente ouvem e obedecem à palavra de Deus. Então, amados irmãos, fico com o coração regozijado, fico alegre, feliz da vida em saber e entender os cuidados de Deus. Por isso, nós temos que buscar em conhecer este Deus que nós servimos para nós termos os resultados esperados. Tudo aquilo que pensamos, que imaginamos, que projetamos, que sonhamos, para que Deus venha realizar em nossas vidas. Eu quero orar rapidamente, como nós sempre fazemos, glorificando o nome do Senhor, né? E pedindo a Ele, sim, ainda que tenhamos agora pouco tempo, seja mais bem breve, né? Mas que nós façamos ainda as nossas orações no apagar das luzes desse ano que se finda e do outro que já já se inicia para a glória, para a honra e para o louvor do Deus vivo. Este Deus que quando você clama a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Ele te ouve, vem e te responde. Porque Ele diz que não é como as estátuas, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, e tem mãos, mas não apalpa. Então, são estátuas feitas de ouro, de prata, de bronze, feita de alumínio, feita de gesso, feita de madeira. Elas são feituras das mãos do homem. Nenhum benefício tem. Por isso Deus condena as imagens de esculturas ao qual pessoas se dobram, cultuam. Isso ira, né, e desagrada muito, entristece muito o coração do nosso Deus. Se você ler lá nos livros de Isaías, você vai ver quanto Deus fala sobre isso e quanto Ele se manifesta a esse respeito. Amém? Então você que tem acompanhado aqui as nossas lives, tem lido comigo, tem tirado um tempinho para ler a palavra de Deus, você tem que entender que nada foi perdido e nada vai ser perdido, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, oremos sim ao Senhor. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos para agradecer, meu Pai, por todo o ano de 2024, meu Senhor, que o Senhor fez por nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossa parentela. Meu Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuidou de cada um de nós, meu Senhor. O Senhor não deixou, meu Pai, vir a óbito nenhum daqueles que amamos, meu Pai, dando tempo para que eles possam se converter, meu Pai, que venham deixar, meu Pai, de fazer coisas que têm desagradado ao Senhor, meu Deus. Continua, meu Pai, derramando misericórdia, graça e luz, meu Senhor, para cada um, meu Senhor, de nossa casa, de nossa família, de nossa parentela, os nossos amigos, nossos vizinhos, os nossos governantes, a vida do nosso pastor e todos eles, meu Senhor, que aos quais, meu Pai, nós temos
entregue, colocada em tuas mãos para que o Senhor os dirija, meu Deus. Abençoa, meu Pai, todos eles agora, ainda no apagar das luzes, meu Pai, dando um coração disposto a obedecer, meu Pai, disposto, meu Pai, a cumprir a tua vontade, meu Deus. Ó Senhor, também entregamos, meu Pai, o ano seguinte que já está próximo, meu Pai, de virar, meu Deus. Ó Senhor, vai ter as mesmas luzes, vai ter o sol raiando de manhã cedo, até, como começando pela luz da aurora, depois vai crescendo, subindo, até ser dia perfeito, ou seja, um meio-dia em pleno, onde a luz ilumina tudo quanto é lugar, tudo atinge todos os cantos, meu Deus, na posição de meio-dia, Deus. Ó, meu Pai, como Tu é grandioso, como o Senhor pensou em tudo, meu Deus. Ó, Senhor, vem, meu Pai. Sim, ó Deus, mas nós temos, meu Senhor, aqui um calendário, meu Pai. Creio que o Senhor nem tenha calendário, mas já que nós temos, nós vamos sim, ó Deus, colocar diante do Senhor, meu Pai, nossas datas e comemorações e tantas outras coisas, meu Pai, nesta terra, para que o Senhor venha abençoar cada dia, meu Pai, que o nosso calendário marcar. Nós apresentamos ao Senhor o ano de 2025, meu Pai, para sabermos, Senhor, que 365 dias, meu Senhor, o Senhor esteve ali para aquele ano. E todos os anos sejam chegando aos 80, aos 90, aos 100 anos e tantos quantos anos o Senhor quiser nos dar nessa terra, nos manter, meu Pai, glorificando e exaltando o Teu nome, é o que é mais importante, Senhor. Por isso vem, Senhor, abrir a mente, Senhor, dos Teus servos, daqueles que têm ouvido e se agradado da Tua palavra, mas ainda não tomou uma posição, uma decisão, meu Pai, para que eles possam, Senhor, ter o discernimento, o entendimento, a sabedoria com a Tua direção, meu Pai, e que possa, Senhor, ser veloz em tomar uma decisão e Te servir e se beneficiar de Suas promessas, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é lindo, meu Pai, quando o Senhor só faz coisas que verdadeiramente como um pai, só um pai verdadeiramente que ama os seus filhos, faria, Deus. Então faça isso, Pai. Nós Te pedimos nesta hora, meu Senhor, pela vida do nosso pastor, sua esposa, suas filhas e toda da sua casa, da sua parentela, meu Pai. Assim, Te apresentamos mais uma vez os nossos governantes para que o Senhor os dirija. Também Te apresentamos o Teu Israel, meu Pai, lá do princípio, aquele escolhido que está em guerra com o Hamas, Senhor. Nós aqui, meu Pai, como israelitas pela fé de Abraão, nós oramos também, meu Pai, para que o Senhor dê vitória, porque todos têm que saber que em Israel tem um Deus. E todo aquele que crê em qualquer parte dessa terra, pela fé de Abraão, se torna um israelita pela fé. Ó Deus, nós sabemos que este povo, meu Pai, cresce a cada dia, meu Pai, porque eles vão entender, meu Senhor, que fora de Ti não há vitória, que fora do Senhor nada se pode fazer. Meu Deus, vem, Senhor, e entra nos hospitais, nas UTIs, e dá a vitória, meu Pai, a todo aquele que pede uma oportunidade. Entra nos presídios, meu Pai, e faz eles se enxergarem, meu Pai, tudo aquilo ao qual, meu Senhor, eles erraram, eles foram no sentido contrário
a tua vontade, meu Pai, mas que possam obedecer e que sejam usados como vaso do Senhor para pregar a tua palavra a toda criatura em todos os cantos dessa terra, meu Pai. Porque vai falar com veemência, meu Senhor, vai falar com convicção do que o Senhor fez e como era a vida deles e como foi transformado, assim como a minha também, meu Senhor, que estava aí perdido, sem luz nos meus olhos, meu Pai, andando de qualquer maneira. Mas, Senhor, te agradecemos, meu Pai, pela tua grande graça derramada sobre as nossas vidas, meu Senhor. Toma a tua igreja em tuas mãos. Toma, meu Senhor, essa live, meu Pai, de virada, meu Senhor. Toma, meu Pai, também o culto que se iniciará, meu Pai, às 22 horas, no teu templo, meu Pai, para fazermos uma grande festa junto com o Senhor, meu Deus, e ali sairmos revestido do teu poder, meu Pai, da tua glória, para enfrentarmos, meu Pai, dia após dia do calendário, meu Senhor. Com o Senhor sabemos que somos mais do que vitoriosos, ou vitoriosos, porque o Senhor diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meu Pai, é o que te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo, Santo, Santo Espírito de Deus. Amém? Então, amados irmãos, eu vos deixo sim uma palavra nesta noite, né? Um texto para que nós venhamos refletir nesta virada, né? Para que você entenda que aqui estamos com alegria, né? Eu posso lhe dizer, e você pode dizer que você é um vencedor, uma vencedora, que você venceu o ano de 2024? Então, se você venceu o ano de 2024, busque dentro de você a felicidade. Tudo que você conseguiu realizar foi maravilhoso. Você está com saúde? Dê graças a Deus. Você conseguiu a metade? Graças a Deus. Você conseguiu 80%? Você conseguiu 20%? Não importa. O que importa é que Deus está no controle e que vai completar esta obra em sua vida. Amém? Então, fique ligado sim em tudo, porque eu digo a você, estou feliz da vida, né? Partindo daqui a pouco para o templo, para poder ali virar o ano, me enchendo de óleo do Espírito, para poder combater o bom combate, porque essa é a nossa arma, essa é a nossa arma, é a palavra de Deus, o ser cheio do Espírito Santo, coisa linda, maravilhosa para a gente, né? O nosso dia a dia, que coisa linda. Temos uma palavra aqui, um texto em Romanos, né? Romanos capítulo 6, né? Para a gente entender um pouco do que o Espírito Santo vai em breve, né? Brevemente, né? A gente não vai demorar muito, né? Falar aqui destas coisas e a mensagem que o Senhor nos traz essa noite, né? Para aqueles que vê o benefício de Deus. Porque a palavra de Deus diz, não vos esqueçais dos meus benefícios. Se você acha ainda que você não conseguiu tudo, fique calmo, fique paciente, espere em mim, porque eu vou fazer muito mais, eu vou lhe dar vitória completa. Creia somente, é o que Deus sempre fala para a gente. Amém? Então está aqui em Romanos capítulo 6, versículo a partir do 1. Diz assim, o título é Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? É uma pergunta. Continuaremos no pecado para que
a graça seja mais abundante ainda? Aí é uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo à igreja através de Paulo. De modo nenhum. Como nós, os que morremos para o pecado, continuaremos nele? Aí é a pergunta, né? Ainda. E aí vem: ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Está perguntando. Aí depois vem: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também vivamos em novidade de vida. Ó, que mensagem maravilhosa para 2025. Você quer novidade de vida? Você quer coisas novas na sua vida? Deus quer fazer. Ele sempre quer fazer. Mas você tem que dar o primeiro passo para querer. E Deus, que já fez o sacrifício da cruz e está de braços abertos para poder fazer um novo tempo em sua vida, é um novo 2025, é um novo 2026, é um novo 2027 e por aí vai, até que você se canse de viver nessa terra todos os benefícios e queira descansar no Senhor para poder fazer uma grande festa na presença do Senhor. Isso é o que Deus quer para nossas vidas. Mas Ele não pode fazer isso dele mesmo, porque Ele instituiu regulamentos, ou seja, fez as leis que Ele determinou para que nem Ele possa verdadeiramente, né, infligir a palavra dele. Se Ele disse que iria ser assim, que cada um teria a escolha, o livre-arbítrio, Ele não inflige o seu direito. Ele não ultrapassa o que Ele prometeu, o que Ele disse. Ele cumpre a promessa. Amém? Então, continua aqui no 5. Porque se fomos unidos a Ele, né, a Jesus Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se morrermos para o pecado com Jesus, buscando nele, também nós teremos a ressurreição. Seremos uma nova criatura. Nós ressuscitaremos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Agora não seremos mais o mesmo. Então deixamos para trás tudo que passou. 2024. Hoje estaremos deixando para trás tudo para trás o que passou. 2024 não vai mais voltar. E que proveito nós podemos tirar de tudo aquilo que não deu certo? Nós teremos 2025 para corrigir e ser melhor ainda, né, do que foi. E tudo que deu certo, nós aprimoraremos mais ainda para que seja muito, muito, muito melhor. Entende? Então, a comparação aqui do batismo é exatamente
a virada da vida. Ah, virar o ano, sim, mas se você virar o ano do ano velho para o ano novo, fazendo as mesmas coisas, defendendo as mesmas coisas, adianta ser 2025? 2025 você só está tendo a oportunidade de mudar aquilo tudo ao qual você tem que analisar o que você fez diante daquilo que a palavra tem dito a você. Então, você busca no Senhor aprimoração ou aprimoramento, você escolhe como melhor convier de como você entender. Então, isso é que importa, amados irmãos. Eu não estou aqui para dizer ou saber se você fez certo ou se fez errado. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, que tudo quanto você fez certo, posso lhe dizer que você vai colher, sim, todo o resultado de tudo aquilo ao qual você agiu. Ou seja, as consequências dos seus atos, de tudo aquilo que você fez. Então, se você fez alguma coisa que verdadeiramente você não projetou, né, que você não deu atenção, né, ao que poderia ser melhor, ser mais bem relacionado, bem projetado, né? Então, você depois pode estar se queixando do resultado. Por quê? Porque você entrou num barco furado. Então, se você pega um rio, ou um mar, ou em qualquer lugar, com um barco furado, a tendência é do barco naufragar. E você estando nele, você vai junto. Se você tomou aquilo que não podia pagar, emprestado a um banco, ou a um amigo, ou um irmão, ou qualquer outro, não tendo convicção do que você estava fazendo, não projetou de onde viriam os recursos para saldar a sua dívida, então você foi imprudente. Você fez algo que não tem prevenção alguma, não tem nexo algum para que você vá cumprir com a sua palavra. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí ele está dizendo aqui, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, tudo isso ao qual ele começa com o batismo. E o batismo relativa, né, a comparação entre uma coisa antes do batismo e depois do batismo, os benefícios, assim como o ano velho e o ano novo. Então, se você não tiver uma relatividade entre o que você vai fazer, o que você agora, observando como foi o ano de 2024, então cabe a você a prudência de você se autoanalisar, assim como numa Santa Ceia, você analisar os pontos negativos do ano que passou. E agora o que você almeja diante do Senhor pelo entendimento da palavra, para que você tenha resultados melhores ainda no ano de 2025. Mas a nossa virada não vai adiantar nada, porque vai passar um ano, você foi imprudente, negligente, né?
dirigiu de qualquer maneira, gastou de qualquer maneira, estudou de qualquer maneira, perdeu o ano, bateu o carro e fez tantas coisas. E aí agora? Será que tudo isso não é consequência da sua escolha? Por isso, Deus o tempo todo nos chama para conserto, nos chama para que nós tenhamos resultados magníficos. Ele não quer que fiquemos chorando, lamentando, tristes, angustiados, sem saber com a mão na cabeça o que vai fazer. Esse não é o que o nosso Deus quer para nós. Então, ele institui regras, leis, que ele sabe que só vão dar resultados maravilhosos, magníficos, positivos. Amém? Essas são as consequências da palavra de Deus. Resultados magníficos. Então, ele continua dizendo aqui, no capítulo 6 de Romanos, versículo 6, diz, sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele, com Jesus na cruz, para que o corpo do pecado fosse destruído. Por quê? Porque Jesus, naquela cruz, destruiu os nossos pecados. E aí ele vem, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9. Somos conhecedores de Cristo, tendo sido ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Uma vez que Jesus, ressuscitou, morreu naquela cruz, pagando por cada um que vem a essa terra, que nasce, cresce, vive, cumpre todo o programa do Senhor e depois morre. Então ele já foi beneficiado pela morte de cruz do Senhor. Os pecados dele já foi pago ali. Agora, para ele não viver a opressão, do maligno, o que acontece? Ele terá que morrer para o pecado, para com Cristo viver a ressurreição, ou seja, ser uma nova criatura. E a morte e todo domínio maligno não ter poder sobre a vida dele. Se ele casa no Senhor com uma mulher que também morreu para o pecado, para que ela entende que agora ela vive em Cristo, serem num casamento felizes e tirarem proveitos maravilhosos de uma união conjugal, que para mim é uma coisa maravilhosa que Deus fez para quem vive bem. Mas se você não fez nada disso no sentido ao qual Deus tem lhe orientado, vai dar esses resultados? Claro que não. A receita não foi seguida à risca. Então nós erramos quando nós não observamos, certo? Irmão Edmilson, quando não se nasce no Evangelho, não se sabe nada disso? Sim. As possibilidades do erro são grandes. Mas Deus diz também para estes que verdadeiramente, em sinceridade e em verdade que o Senhor conhece e sabe que ele era ignorante sobre o assunto, ele disse, eu
não levam em consideração o tempo da ignorância. Mas quando alguém diz que isso está errado, então cabe a você consertar, procurar corrigir. Aí agora você está infringindo um mandamento, uma condição que o Senhor fez grande sacrifício, e você estará crucificando de novo Jesus para morrer, porque você continua pecando e ele tem que morrer na cruz pelo seu pecado. Pecado esse que agora você conhece. Você sabe que está errado, mas você pratica, então você está, infringindo as mesmas coisas. Aí o inimigo vem e pede para poder tocar em tudo aquilo que é a sua vida, é a sua família, o seu filho, sua filha, o marido, a esposa, a casa desaba, o carro bate. É tantas coisas que o maligno tem o direito de exigir que Deus tire as mãos para que ele possa ir lá e tocar o dedinho e fazer estrago. Foi assim na vida de Jó, porque Jó tinha algumas coisas que verdadeiramente Deus constantemente o cobria, o guardava. E o diabo constantemente vinha. E ele veio num dia e aí cobrou de Deus que ele pudesse sim, fazer testes com Jó, porque Jó tinha uma brecha. E aí o diabo não vai pedir uma pessoa a Deus que ela anda corretamente o tempo todo, fazendo tudo quanto a palavra tem dito para que ele faça. Mas quando a gente tem uma falha, dá lugar ao inimigo. Mas aí entra sim Deus, permitindo, não tudo, mas dentro daquilo ao qual ele criou, ele ordenou, ele não inflige. Aí o que acontece? Como Jó, ele disse, olhe, toque em tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Então ele tinha diversos bens. Diz a palavra de Deus que Jó era o homem mais rico do Oriente. E ainda dá relação de todos os bens aos quais naquela época eram grandiosos. Está escrito na palavra de Deus que ele era dono disso, 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 disso. E até filhos ele tinha 10. 3 filhas e 7 filhos homens. Então, o que acontece? Nem esses filhos escaparam. Até a mulher, que não tinha muita fé, que blasfemou ainda, dizendo, abandona esse Deus e morre, homem. Ele disse, falas como uma louca. Então, se você parar para pensar nisso e ver a ligação onde Deus tem trazido ao conhecimento, ao estudo, para que nós tenhamos proveito de tudo isso, ao qual, nesta noite, ele traz mais um texto aqui, de Romanos, capítulo 6, cartas de Paulo aos Romanos, capítulo 6, Nós estamos ainda lendo aqui, para que você veja ao qual a relação dos nossos atos do pecado. Então você, quando é batizado, você tem que ter pelo menos uma boa porção do que quer dizer o batismo, para que você seja alcançado pelo Espírito Santo de Deus, porque vem o batismo com água, depois você busca o batismo para que Jesus lhe dê o batismo com o Espírito Santo e depois com fogo.
Então, se você observar essas coisas, estão aqui escritos na palavra do Senhor. Então, você é cheio, você é revestido e você cria um temor de não infringir os mandamentos do Senhor. Obedecer em todo tempo tudo aquilo ao qual está escrito, para que você não dê uma brecha, como Jó deu. Jó disse: o que mais temia me aconteceu, né? Que ele tinha medo. E o que mais eu temia me sobreveio, ou seja, receava, né? O que eu mais receava me sobreveio. Então, para você ver, ele receava uma coisa e tinha medo de outra também. Então, ele tinha dois percalços na vida dele que não condiziam com tudo quanto Deus tinha escrito e tinha levado aquele homem de Deus que tinha tantos atributos que as pessoas ainda fazem confusão quanto ao porquê ele foi tocado. Não tenho a menor dúvida. Então ele tinha uma brecha, assim como uma rachadura no telhado, né? Ela vai provocar uma pingueira. Então, se tem uma rachadura no telhado, a água passa por ali, a possibilidade da pingueira, ela é indiscutível. Vai acontecer? Vai. Você vai precisar corrigir aquilo, né? Quando a chuva passar. Ou então, se você for preventivo, você corrige logo antes. Olha, está rachado aqui, antes que chova, ou no verão, vou botar aqui um produto de vedação. E aí você veda aquilo. Isso no sentido figurado, né, da correção de algo que está rachado, né, na estrutura física. E no espiritual é exatamente, poxa, se você peca olhando, né, uma mulher casada, uma mulher olhando para um homem e dando a ele atributos e olhares e coisas de desejos pecaminosos. Então ela está indo por um caminho de morte, ou seja, morte espiritual, não tem, o pudor está acabando, em tantas outras coisas como essa. Se um homem olha para uma mulher e se ela for casada, então ele não precisa nem deitar com ela, ele já está pecando. Por quê? Porque a gente tem que, a cada dia, deixar, né, o Espírito de Deus que está em nós, trabalhar em nossos corações, para que ele tire essa porcaria, essa coisa pecaminosa, né, dos nossos olhos pecadores, né, de olhar para uma mulher exterior, ou seja, fora de nosso casamento, de nossa esposa, e não ter olhos para nossa esposa, para olhar para ela com desejo, porque nós a escolhemos. Que ninguém forçou ninguém a morar com ninguém, a casar com ninguém, né? A escolher ninguém. Não foi forçado, ninguém botou uma arma, se é que você me entende. Então, o que acontece? Por que é que depois as pessoas elas fazem coisas do jeito delas, sem a direção do Senhor, e depois se arrependem, ou depois vai ter as consequências das suas escolhas, dos seus atos? Amém? Então, amados irmãos, não tem muitas coisas para explicar. Tem coisa para se obedecer. Explicar, não, mas não, naquele tempo, não sei o que. Você já viu muito isso. As pessoas procuram 1001 desculpa. Ah, não, porque eu entrei nesse casamento, papai. Nada disso. Se você tivesse ouvido a voz do Senhor, tivesse feito tanto quanto Ele, isso serve. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te dizer que isso serve. E é para mim também. Eu não sou diferente de você. Eu não tenho coroazinha, sabe, de santo, não.
eu estou aqui passando aquilo que o Espírito Santo me fez entender, e eu estou aqui buscando, tanto quanto vocês também, a cada dia melhorar, ou seja, superar tudo aquilo da velha criatura. Então, se você entender isso, e você fizer isso como mulher, fizer isso como homem, fizer isso como filho, fizer isso como um dono de empresa, se fizer isso como um profissional qualquer, de qualquer área, engenharia, elétrica, mecânica, construção civil, qualquer outra coisa, medicina, vai ser a mesma coisa. Ar-condicionado, TV, sei lá. Amados irmãos, para Deus não existe pecadinho nem pecadão, todos pecaram, todos estávamos destituídos da glória de Deus. Se você parar para pensar isso, quando você analisa, ela entra como a palavra, quando você dá lugar a ela, em se autoanalisar. Se você é um homem virtuoso, se você é uma mulher virtuosa, se você fez o que você fez em todo esse tempo até aqui, e tantas outras coisas mais, a palavra de Deus, ela vai entrar na sua vida como uma espada de dois gumes, e essa análise que você faz, a palavra de Deus vai servir para separar o que você fez de ruim e o que você fez de bom. A palavra estará te ajudando no seu próprio julgamento. Não precisa de um juiz externo. Não precisa que eu diga, olha, fulano, você está pecando nisso. Mas, à luz da palavra, se você vier a mim e nós sentarmos e lermos a palavra de Deus, e ali a palavra disser que você está naquela condição e está contra a palavra, aí não tem como a própria palavra estar lhe julgando. Amém? Então, se a palavra disser que você está errado e pronto. Aceite e corrija. Não dê brecha ao inimigo. Amém? Então, para nós terminarmos aqui, aí no versículo 10 do capítulo 6 diz assim: porque, morrendo para o pecado, morreu uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Do mesmo modo, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, o Cristo Jesus. Olha só, para Deus em Cristo Jesus, ou seja, mediante Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, para Deus. Então você vive para Deus mediante aquele que te levou a Deus através de Jesus Cristo. E aí diz, portanto, que o pecado não reine em vosso corpo mortal, de modo a obedecerdes às suas paixões, ou seja, pecado, paixões da carne são pecados, são coisas que Deus abomina. Nem ofereçais os seus membros dos vossos corpos como instrumento de injustiça ao pecado, mas oferecei-vos a Deus como vivos que vieram da morte para a vida. Ou seja, olha Deus, meu corpo é templo do teu Espírito, está morto para o pecado, mas vivo para o Senhor. Tome em tuas mãos. E aí é a sua oração. E lhe ofereçais os membros do vosso corpo como instrumento de justiça. Daqui em diante, todos vão ver que você mudou, que você morreu para o pecado, que você não quer. Então 2025 vai ser diferente. Aí sim, começa-se toda uma nova perspectiva. Tudo à luz da palavra. Mas se isso não fizer,
né? Se não houver ainda o batismo, não vai poder ter remissão de pecados. Porque quem te ajudará a tirar os seus pecados, a dizer que você está errado? Porque só conselhos. Quantas vezes já cheguei para a pessoa e falei: rapaz, isso aqui não vai te levar a lugar. Meus filhos, né? Eu falo da minha casa. Então eu falo para ele: rapaz, isso aqui é assim, assim, assim. E ele não toma, depois ele vai arcar com as consequências. Aí agora eu vou ter que ser um corretor, ou seja, vou ser uma pessoa que vou dar a correção a ele diante e mediante a tudo aquilo ao que ele praticou. Por quê? Porque se eu passar a mão pela cabeça, ele não tiver nenhuma correção, ele vai achar que ele pode fazer quantas vezes for, que nada acontece. É como Eva, quando comeu do fruto, que a serpente disse: nada, pode comer que você vai ser igual a Deus, você vai saber, ter os mesmos entendimentos que ele. E ela viu que aquele fruto era maravilhoso aos olhos e tudo, e quando botou na boca achou que era... E ali estava a perdição, sabe? É complicado, sim, você poder levar uma pessoa simplesmente só por conselhos, sem a palavra de Deus. Porque quantas pessoas mais velhas chegam para um jovem, um mancebo qualquer, uma menina, um filho, um neto, qualquer outra coisa, e dá um conselho. E ele entra pelo direito, sai pelo esquerdo, ou entra pelo esquerdo, sai pelo direito. Ou seja, não dá a melhor atenção. Mas a palavra de Deus, sim, ela fica ali martelando os corações, as mentes, como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, vai quebrando toda a dureza do coração, vai observando quando as coisas acontecem exatamente como não deveria, né, acontecer, não era esperado por ele que acontecesse aquilo, porque eles estavam cegos, surdos e mudos para a palavra de Deus. Mas quando vem a bomba, estoura, porque não tem como ser diferente. Aí a palavra de Deus, ela faz ao qual o benefício, ou para a qual ela foi enviada, ela age no ser humano. Mas ela tem que achar lugar, tem que achar espaço para que Deus trabalhe. E finalizando, o 14, versículo 14 do capítulo 6 de Romanos diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sobre a lei, mas debaixo da graça. Amém? Então, tá aí o recado. Estamos nas horas finais, já são 20 horas e 37 minutos, estamos nos momentos finais, faltam poucas horas para que o ano de 2024, no nosso calendário terreno, deixe de existir. Mas, para Deus, o sol e a terra, né, a lua, as estrelas, vai continuar independente do calendário. Vai ter dia e vai ter noite, segundo a vontade de Deus. Mas as consequências de cada coisa que nós fizermos, independente do dia, da hora, de qualquer lugar, elas vão se mostrar devido aos nossos atos. Consequências dos nossos atos. Então, mude as suas estratégias. De que maneira? Seguindo a palavra de Deus, né? Obedecendo, se ela diz para fazer isso, se ela diz que quando você toma uma decisão que você entendeu pela palavra de se batizar, você que não é casado, de se casar para ter a proteção divina do Senhor sobre a família, sobre os filhos, sobre toda a sua casa, sobre toda ação maligna e tantas coisas na vida, é porque Ele vai fazer. Se Ele está lhe dizendo isso, aí você vai observando, vai lendo, e vai ver que só
tem ali conselhos e mandamentos numa receita que é pau casca, ou seja, vai bater certo e vai dar resultado. Amém? Então, eu vou orar agora pela sua vida sentimental, conjugal, financeira, pela sua saúde. Se você quer orar por alguém, se você quer colocar um copo com água para que Deus venha, através dessa água, colocar o poder dele ali, pela sua fé, para quando você bebê-la, você vê resultado para qualquer tipo de enfermidade, ou até para poder em pró de outra pessoa que você ama, que você quer resultados. Faça isso. Se você tem uma foto, apresente a Deus. Se você tem um óleo ungido e está com uma enfermidade também, está com a dor, está doendo aqui, 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 pela fé, esse horário, vamos orar juntos, né? Pela fé, na concordância, e Deus vai fazer um grande milagre. Amém? Então, se você fizer qualquer coisa de fé, por fé, Deus te ouvirá e fará com que tudo isso aconteça para a glória e para a honra desse Deus maravilhoso. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui estamos entregando, meu Senhor, as nossas vidas, meu Pai, a oração por nossa casa, nossa família, nossa parentela, nossos amigos, clientes, vizinhos, pelas nossas autoridades, pela vida do nosso pastor, pelas guerras, meu Pai, que tem assolado essa terra, meu Pai, guerras políticas, coisas de homem, meu Pai, de carne e sangue, de poder dessa terra, que ninguém vai ficar aqui para semente, ninguém vai levar nada, meu Pai, não adianta nada disso que eles têm feito, Senhor, porque o Senhor é Deus, e para ti nada é impossível, Senhor. Por isso te apresentamos, meu Senhor, cada vida, meu Pai, que esteve aqui conosco, meu Pai. Sim, ó Deus, cada vida, meu Senhor, que vai assistir esta live, que tem assistido todas as lives, meu Senhor, que seja para glorificar e exaltar o teu santo nome, quando eles, através, meu Pai, desse trabalho, eles receberem força do teu poder, da tua palavra, meu Pai, para se levantarem, para determinar a saída do maligno, meu Pai, para combater Satanás, combatendo o bom combate, meu Pai, botando os inimigos debaixo dos estados dos seus pés, meu Pai, destruindo, sim, mesmo que seja, meu Senhor, sem que nós vejamos, sim, meu Pai, materialmente, mas espiritualmente nós sabemos que está sendo destruído, meu Pai, e nós veremos, meu Pai, a nossa vida mudar. Que venha, meu Senhor, 2025, para que o teu nome seja glorificado com muitas bênçãos. Que o Senhor quebre toda maldição, meu Pai, toda doença, toda dor, toda enfermidade, toda bactéria, todo vírus, o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, todas as hostes espirituais da maldade sejam quebradas em 2025, Pai. Sejam milhares e milhões de coisas maravilhosas, grandiosas, que o Senhor vai fazer na vida dos teus, meu Pai. Nos dá um ano novo, sim, meu Pai, mas com atitudes novas, meu Pai, com pensamentos ligados na tua palavra, para que venhamos, meu Pai, aquele que ainda não morreu, meu Pai, com Cristo Jesus, meu Pai, através do batismo nas águas, do batismo com o Espírito Santo e até do batismo com fogo, venha, meu Pai, tomar uma decisão. Então, meu Pai, muda os corações e as mentes, meu Senhor, mas derrama, meu Senhor, essas bênçãos que o Senhor tem para cada um, meu Pai. Não me importa, meu Pai, aonde e em que língua seja traduzida essa live, meu Pai, mas que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome, meu Pai, e que seja levada a cada canto desta terra, meu Pai, porque fazemos uso dessas redes sociais para exaltar, para glorificar, para louvar o teu santo nome, meu Pai.
Ó Deus, nos dá uma virada de ano, meu Pai, mais uma vez gloriosa, como tem sido as outras, meu Pai. Porque anos após anos nós temos feito, meu Pai, da mesma forma e temos visto, meu Pai, os teus milagres em nossas vidas. Faz isso, Pai, levando fé para cada um que ouvir esta noite, em qualquer dia, de manhã, de tarde, de noite, meu Pai, a tua palavra através dessa live e através, meu Pai, daqueles que levam o teu ensinamento, que obedeça e que tudo seja para a glória, para a honra e para louvor de ti, Pai. É o que te pedimos e agradecemos, meu Pai, abençoando todos os seus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e diga graças a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Eu concluo aqui os nossos trabalhos e até o próximo ano de 2025, se assim o Senhor nos der essa permissão e não nos levar para estar com Ele na glória, fazendo uma grande festa. Mas se essa seja a vontade dEle, que Ele leve a igreja dEle, leve todos aqueles que verdadeiramente crê. Se creres, verás a glória de Deus. Um 2025 fantástico, cheio de realizações, sim, mas observe o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Aqui concluo e deixo todos esses desejos, gloriosos do Senhor para cada um de vós, em nome do Senhor Jesus.